Saudações em Cristo Jesus. Meu nome é Dirceu Gomes e estou continuando a exaltar o nome do Senhor e contar o que Ele fez por mim. Louvado é o nome do Senhor Jesus para sempre. E estou continuando o meu testemunho. E quando os meus tios foram buscar naquele hospital, depois de 20 e alguns dias, não lembro se 20 dias, 21 dias, e eles me levaram para casa. E quando cheguei em casa, descendo por aquela escada, que não era bem uma escada, porque esse local onde eu morava tinha um pouco de degrau e um pouco era terra. E quando desci ali, aquela vizinha que eu citei no início do primeiro vídeo, que morava à direita, não me lembro o nome dela, ela ficou pasmada, ela ficou observando e não acreditando no que estava acontecendo. Porque uma coisa eu vou dizer, havia um espírito maligno naquela mulher. Porque o ser humano, Deus o fez perfeito, mas é que muito se torna instrumento de Satanás, e daí vem a imperfeição. Então não devemos odiar de forma nenhuma as pessoas. Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. E aquela mulher então disse para minha mãe: como esse rapaz voltou com vida? Ele era para estar no túmulo, ele era para estar no cemitério. Porque esse era um desejo daquele espírito que estava nela, aquele espírito maligno. Mas o Senhor Jesus é poderoso. E a própria Bíblia diz: resisti o diabo e eis de fugirá de vós. E ela disse isso por vários dias. E chegando em casa, o inimigo não parou, porque ainda fiquei quase 2 meses, ou mais um pouco de 2 meses, com os problemas de intestino. E nada parava no meu intestino. E aquela diarreia, ou intestino solto, entenda você, né, como quiser, porque no nosso português há muitas palavras que têm um só significado, que é uma só coisa. E eu estou sendo objetivo, estou falando simples, na forma em que aconteceu e numa linguagem que todos entendem. E foram então uns 60 dias aproximadamente naquela dificuldade. Nenhuma alimentação me parava no estômago, no intestino, nenhuma alimentação. E foram dias muito difíceis ainda. E tinha uns vizinhos nossos, uns vizinhos, era da mesma rua, mas não era tão perto. E eles tocavam violão, acordeão. Eles não serviam o Senhor. E como eu tinha muita amizade com eles, com aquela família, eles vinham então em minha casa para tocar aqueles instrumentos e cantar, antes de ser levado para aquele hospital de louco, de maluco.
eles iam. E as músicas que cantava, não entendíamos bem, mas eram música de culto a demônios. E as horas passavam, e aquilo não me trazia nenhum alívio. Isso foi por várias vezes. E quero dizer uma coisa para você, que o Senhor Jesus operou na minha vida. Vários pastores, várias pessoas foram, oraram por mim, e não tem exatamente uma data, um momento em que alguém chegou, orou e repreendeu aquela enfermidade. Eu só sei que o Senhor Jesus foi me libertando, foi operando em minha vida, e eu comecei restituindo a saúde, foi restituída a minha saúde, e fui melhorando dia após dia. Retornei ao meu trabalho como antes, ajudando meus pais, porque na minha infância, quando comecei a trabalhar, tinha a idade de 5 para 6 anos, e que levava almoço para meu pai. A minha irmã, Doralice, e a Dirce tinham 4 anos, 3 anos, e eu, mais velho, tinha então 5 anos, e aos 6 anos levava almoço para meu pai. E minha mãe colocava um pano no caldeirão, na alça do caldeirão, porque as mãos doíam, mas eu levava almoço para ele, e passava de uma fazenda para outra para levar almoço. Meus 8 anos, 9 anos, foi assim. E tinha umas fazendas que era recomendada porque tinha boi, bravo, vaca. Mas o Senhor me guardou em todos os lugares. E assim eu levava almoço para meu pai. E comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo. E quero dizer uma coisa. O serviço não mata ninguém, é que meu pai dizia. Mas a preguiça sim. E o apóstolo Paulo chegou a dizer, se alguém não quer trabalhar, então não coma. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus me curou. O Senhor Jesus me libertou daquela enfermidade. Fez grandes coisas em minha vida. E eu posso dizer, com toda a convicção, porque eu estava realmente à sombra da morte, mas Ele me deu vida. E encontramos na sua palavra que o Senhor Jesus, quando iniciou o seu ministério, Ele pregou para aqueles que estavam sentados à sombra da morte. E Ele pregou o evangelho da vida. E este evangelho que vivifica o homem. Louvado é o nome do Senhor Jesus. No próximo vídeo ainda estarei falando, testemunhando desta cura que o Senhor me concedeu, como me libertou, coisas grandes fez em minha vida. E direi alguma coisa que o Senhor me concedeu com o passar desses anos. E não quero dizer acerca dos cursos que fiz, do que aprendi na palavra de Deus, de tudo que consegui. Eu não quero dizer como se fosse eu conseguir. Não. É o Senhor Jesus curou-me e me deu uma mente sã. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Fez muita coisa por mim. E no próximo vídeo ainda estarei falando a prova a qual o Senhor Jesus me curou. Porque quase tudo que desejei nesta vida, o Senhor me deu. E aquilo que Ele não concedeu, é porque não seria bom para mim. Eu compreendo de acordo com a palavra de Deus assim. E quando pedimos alguma coisa ao Senhor, e Ele não concede, Ele sabe por que não está concedendo. Ele não sabe por que está concedendo. Ele sabe por que está concedendo. E Ele sabe por que não está concedendo.
aquilo que pedimos. Então a melhor coisa é esperar no Senhor, confiar na palavra do Senhor, porque Ele cumpre a sua palavra. Hoje sou curado, sou livre. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e glória seja dado no nome do Senhor Jesus. No próximo vídeo ainda estarei falando um pouco mais a respeito da conclusão da minha certeza de ser curado nos anos que se seguiram, o que eu consegui a estudar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. E se alguém em estado terminal, sem esperança, eu quero dizer, Jesus é a única esperança. Jesus é o médico dos médicos. Um dia, Paulo estava pregando e pregou até a madrugada. Hoje, ouvimos pregação da palavra de Deus de 40 minutos, 1 hora. E às vezes se torna cansativo, porque quem está falando não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quando o homem, quando a mulher é cheio do Espírito Santo de Deus, dá prazer em ouvir a palavra de Deus. Paulo então estava pregando e foi até alta noite. E o Eutico, um jovem, caiu da janela e morreu. E Lucas sempre estava junto com Paulo para ajudar nos seus ferimentos. E certamente Lucas ficou impactado, porque Lucas viu que o homem tinha morrido, que o jovem tinha morrido. E Paulo orou e Jesus deu vida. O Senhor Jesus é poderoso para fazer, ainda que esteja morto. E uma coisa quero deixar bem claro: quem está em Cristo é nova criatura, porque Deus não é Deus de mortos e sim de vivo, e o Espírito Santo é que nos vivifica. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.